Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que assiste esse vídeo, você que assiste essa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos chegando aqui no penúltimo dia dessa semana. Estamos na quinta-feira. Hoje vamos falar de que há males que vêm para o bem. Pedro Campos, bem-vindo, Pedro. Bem-vindo a Lamol. Que alegria te ver, Lamol. Lamol, vou ter HFC de novo em setembro. Passa lá para te dar um abraço. Se até lá a gente já puder abraçar, senão te dá soquinho. Vem chegando, meu povo. Lembrando que nesses primeiros instantes aqui, eu dou uma literal enrolada, que é o tempo da galera vir chegando, a gente começar bem aqui o nosso papo de hoje. Por que isso? Isso acontece por causa que eu adoro fazer um processo estruturado aqui. Aline Fua, bom dia, bem-vinda. É uma aula estruturada. Heloíse, bem-vinda, Josino. Como são aulas estruturadas e são aulas curtas, de 30 minutos, né? A gente vai até às 8 horas da manhã. Eu gosto de dar essa enrolada no início, justamente que é o tempinho de você levantar da cama, pegar um café, ou você se ajeitar melhor na cobertinha se estiver deitado ainda, ou da galera que tá chegando, pega caneta e papel. Porque tem galera que anota mesmo todos os conteúdos nossos aqui. E enfim, aí eu dou essa enrolada no início pra gente poder começar o conteúdo já num pontapé. Mas eu tô com a sensação de que o pontapé vai ser agora. Ei, Duda, bom dia! Linda, mulher maravilhosa, meu Deus. Ó, já acho que já vou começar esse conteúdo de uma vez pra fazer render a live de hoje, hein? Hoje a galera tá animada aqui, já vou falando com você. Isso mesmo, dedo no coraçãozinho aqui pro Instagram achar que a live é boa e envia no aviãozinho aqui para outras pessoas. Pessoa que você quer que ela comece o dia batendo um papo aqui, estimulando o cérebro dela. A gente que vai pra academia malhar o corpo, você vem aqui pra nossa live e malha o seu cérebro. Hoje, o ditado popular que eu escolhi pra gente conversar é o há males que vem para o bem. Esse ditado, né, faz referência à ideia de que, apesar de coisas e situações serem ruins, elas podem trazer resultados ou consequências favoráveis. E você já deve ter conhecido alguém com. Deve ter sido com você mesmo, né? Alguma situação ruim que te deixou bem para baixo, mas logo em seguida alguma coisa acontece que só foi possível porque você passou por aquele perrengue. Pessoas que você conheceu e você talvez carrega para sua vida até hoje, que você conheceu em uma situação também de perrengue, ou dificuldade, de estranheza. Aquela ideia, por exemplo, de uma pessoa que acaba de perder o emprego e pode aceitar uma oferta muito melhor de emprego, pois não estava mais preso, né, na empresa anterior. Esse ditado ele traz vários pontos positivos, né? Primeiro, é que quando falamos sobre ele, nós nos sentimos bem, pois é como se soubéssemos que quando uma porta fecha, realmente duas abrem. Parece que é uma certeza absoluta de quando uma porta fecha, outras duas abrem. Ele dá uma sensação de acalento, uma boa ressignificação sobre situações anteriores, sobre males anteriores. Ele dá uma sensação de otimismo, né? Ele é um ditado popular que prega o otimismo. Eu adoro o pensamento otimista, mas eu gosto do pensamento mais ainda do pensamento realista. O pensamento realista ele é muito mais benéfico. Ele fica ali naquele limiar entre a utopia e a distopia. É a linha envolvendo a realidade. E, inclusive, falando de ressignificar eventos anteriores do passado
de enxergá-los de uma maneira mais tranquila, nós enxergamos aqui atitude positiva, né? Algo bom, que como a própria PNL diz, toda ação e todo comportamento, né, traz uma intenção positiva por trás. Por exemplo, eu fumo, é um problema, né? A pessoa que fuma é um mal. Para ter uma interação com os amigos, é o bem. Ela bebe, é o mal. Para esquecer os sentimentos ruins, para bem. Eu sou violento, males, né? Para proteger, bem. E por aí vai. E Ellen, bom dia, bem-vinda. E aliás, alguém comenta aí, a Ellen chegou. Se te pedir para comentar, para fixar o título da live de hoje. E por aí vai, né? São os lados negativos, né? Envolvendo esse que a gente acaba desenvolvendo esse tipo de comportamento e acabam sendo destrutivos e nocivos para nós e também para os outros. Um problema enorme de encarar esse tipo de ditado popular nas nossas vidas é que a gente passa a se acostumar com esses males. A gente passa a achar que o bem só vem depois desses males. A gente passa a achar que a paz e a tranquilidade ela não existe, ou ela é errada, ou deveria ter mais movimento, mais vida, como se ter um problema fosse ter vida, né? E quando a gente comenta e percebe isso, é muito interessante o perceber como várias vezes nós passamos pano. Obrigado, Ellen. Nós passamos pano, fingindo que não vê, fingindo que não existe. Problemas reais. Problemas reais. Passa pano, finge que não existe. Pega e passa a mão na cabeça. Por quê? Ah, não. Há males que vem para bem. Mas peraí, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Eu preciso realmente ter dor para ter um ganho? Eu posso conseguir esses mesmos benefícios sem essa dor? Será que realmente eu preciso sofrer esses males para que esse bem venha para mim? Eu preciso mesmo fumar para ter uma boa interação com os meus amigos? Eu preciso realmente beber para esquecer os sentimentos ruins? Eu preciso realmente ser violento para proteger? Muitas vezes a gente justifica esses males com a ideia de que vem para bem. Não vem para bem. Ah, não. Males que vem para bem. Quando você se acostuma com a ideia de que males vêm para bem, você também se acostuma com a ideia dos males. Esse é o ponto. É algo que não entra na minha cabeça. É como que alguém pode querer se acostumar com os males apenas porque vai vir ou pode vir um bem depois. Não. Eu posso ter ganhos sem dor. Eu posso ter gain sem pain. Nossa, ficou horrível essa. A ideia do no pain, no gain. Eu posso ter bens sem ser através de males. E perceber isso faz com que nós, além de enxergarmos, né, o lado positivo das coisas, que é algo muito importante para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa existência, enxergar o lado bom das coisas, enxergar a intenção positiva das coisas, que a gente pare de se acostumar com o mal. Tem um cliente que eu atendo há um tempo, um processo de acompanhamento, e uma tecla que a gente bateu muito nos últimos dias é realmente o conceito de que todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Como assim? Quando você sente vergonha
e quer ir para o seu quarto, se esconder, sei lá. Existe uma intenção positiva por trás desse comportamento. A intenção positiva por trás do comportamento de vergonha é um alerta para que você não seja expulso do grupo social. Quando você sente vergonha, é como se fosse um sinal laranja te falando: cuidado, esse tipo de comportamento não é padrão dentro do seu ciclo social. Logo, você ter esse tipo de comportamento pode te excluir do grupo. Cuidado, cuidado, pay attention, cuidado. Então, o sentimento de vergonha, ele tem uma intenção positiva, ele quer evitar com que eu seja expulso de um grupo. A ansiedade, ela tem uma intenção positiva. A ansiedade real, né? A ansiedade é ansiedade. Sei lá, eu vou fazer uma palestra para 1000 pessoas e eu sinto ansioso. Ela tem uma função. Qual que é a função dessa ansiedade? Qual que é a intenção positiva dela? Gerar aceleração dos batimentos cardíacos, um aumento da frequência cardíaca, né? O que aumenta o bombeamento de sangue por todo o corpo. Com esse bombeamento de sangue por todo o corpo, eu fico mais agitado, pupila dilata. Por que isso tudo? Porque eu estou me preparando para o combate. Eu estou me preparando para ter performance. Marinalva, bom dia, bem-vinda. Estou me preparando para ter performance. E, em algumas situações, o ter performance ele tem uma intenção, ele é bom. Aliás, aqui tem 2 detalhes. O ter essa reação, ela pode ser boa, dependendo do que eu vou fazer. E 2, ela tem uma intenção positiva. Nesse caso, nesse exemplo, a intenção positiva é te preparar para esse embate, te preparar para... Ei, Chopinho! Não é barulho aqui, vocês nem devem estar... Ó, é te preparar para essa necessidade de performance. E isso a gente pode perceber em várias outras emoções e situações da nossa vida. Sei lá, quando eu penso na intenção positiva, eu vejo no jornal e eu vejo lá que o presidente fez merda. Cara, na boa, não tô aqui não vou falar de política jamais, esquece, tá? Eles não falam de política. Mas eu acredito tanto no ser humano, e que eu escolho acreditar que há uma intenção positiva por trás das cagadas que são feitas. Eu acho que tem uma intenção positiva. São pessoas que estão errando achando que estão acertando. Aquela criança que quer lavar o carro do pai e ajudar o pai usando uma bucha de bombril. A intenção é hiper positiva, mas a ação ela é feita sem estratégia. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Aliás, todas as vezes isso acontece na nossa vida. Todas as situações que nós temos, que nós fazemos, que nós passamos por elas, elas têm uma intenção positiva. Só que nem sempre essa intenção positiva ela é explícita. Grande maioria das vezes ela é implícita. Thaís Novossilski, bem-vinda. Como ela é implícita, eu preciso realmente parar, refletir e entender. Por isso, eu deixo uma pergunta aqui para você hoje, para você começar a perceber ainda mais a ideia da intenção positiva por trás das coisas, né? Que faça a pergunta. Acho que não tem muito segredo. Se pergunta qual é a intenção positiva que eu tenho por trás desse comportamento. Pegue um comportamento que você tem hoje que é negativo, que você não gosta, e pergunte para você mesmo qual a intenção positiva eu tenho por trás deste comportamento. E o que acontece quando você faz isso? Quando você pergunta para você mesmo qual a intenção positiva você tem por trás de um comportamento, você vai conseguir ver o benefício desse comportamento. Você vai conseguir ver ao ver esse benefício, você vai conseguir criar muito mais facilmente outras estratégias para ter o mesmo benefício. Esse que é o segredo.
ter outras estratégias para ter os mesmos benefícios. Porque, sei lá, se eu descubro que eu fumo com a intenção positiva de ser um cara mais descolado, eu descubro que, na verdade, eu não quero fumar, eu quero ser um cara descolado. Como faço para ser um cara descolado sem fumar? Quando eu percebo que eu procrastino, o Thales procrastina muito, fato. O que eu posso perceber? Qual que é a intenção positiva desse procrastinar? É um descanso, é eu evitar mudanças. Como eu posso fazer para descansar? Para evitar mudanças, sem procrastinar. No exemplo meu claro, eu coloco dentro da minha rotina meus períodos de descanso, os meus períodos de ócio, os meus períodos de não fazer nada está na minha rotina. Então eu tenho procrastinação na minha rotina. Olha que coisa maravilhosa. Que no caso não é procrastinação, é um horário reservado para aquele descanso. Se eu entendo que a intenção positiva da minha mãe ao me xingar, e me educar, eu consigo falar com ela: olha, eu sei que você quer o melhor para mim. Ei, Carol, bem-vinda. Eu sei que você quer me educar. Eu sei que você me quer bem. Só que xingando não tá sendo legal. Vamos criar outra forma de você cuidar de mim? Sei lá. O que é isso? Uma forma de eu perceber um comportamento que está acontecendo e qual a intenção positiva dele. Quando eu comento do caso de um cliente que eu atendi nos últimos meses, né, que eu tenho atendido ele, e o exercício envolvendo a ideia da descobrir a intenção positiva das coisas, é para ele usar com ele mesmo, porque vinham pensamentos envolvendo pensamentos ansiosos, né? Mas será que eu acredito nisso mesmo? Mas será que isso é para mim? Enfim, uma sequência de pensamentos que tinham uma intenção positiva por trás de ajudá-lo de alguma maneira ou protegê-lo de alguma maneira. E quando um pensamento ou um comportamento ele tem uma intenção positiva, de nada adianta você bater de frente com ele. Você precisa entendê-lo. Você precisa entender o que há de positivo por trás. Você precisa entender qual que é a real intenção que essa ação tem dentro desse sistema, para que, sabendo isso, você consiga de verdade fazer uma mudança efetiva. Quando um cliente chega no consultório e fala para mim: Thales, eu tenho síndrome do pânico, eu quero tratar isso. Essa síndrome do pânico, ela tem uma intenção positiva. O cérebro dessa pessoa entendeu em algum momento que sair para a rua é perigoso e ela precisa ativar essas emoções para segurar ela em casa. Um exemplo, uma pessoa que tem surtos de raiva tem uma intenção positiva. Toda ação e comportamento tem uma intenção positiva. E antes de você querer começar a olhar os seus próprios, né, como eu já disse aqui com uma dica, é você olhar para os seus próprios comportamentos, para as suas próprias ações e perceber o que há de intenção positiva nelas. Eu acredito que o início para você perceber isso é olhando para o outro, é assistindo no jornal. Quando você vê alguma notícia de jornal, fulano roubou. Qual a intenção positiva desse cara? Porque a intenção positiva é só para a pessoa muitas vezes. A gente tem uma ideia de que a intenção positiva ela é positiva coletiva. Não, a intenção positiva é só da pessoa. Aquela pessoa que está lá roubando, a intenção positiva dela é adquirir um bem que ela não tem. Exercer poder. A intenção positiva dela é ter grana, sei lá. Cada sujeito e cada ação vai ter a sua intenção positiva específica. Vamos começar a exercitar isso com as coisas à nossa volta. Quando alguém briga com alguém perto de você, que você conhece, qual a intenção positiva dessa pessoa? Quando você vê lá no jornal, fulano de tal fez tal coisa. Caraca,
Qual seria a intenção positiva? Uma intenção positiva, ela faz com que um crime deixe de ser crime? Não. Uma intenção positiva faz com que algo que é moral e ético deixe de ser moral e ético? Não. Verificar a intenção positiva é verificar benefício. Única e exclusivamente isso. Verificar benefícios. E se eu quero gerar esses benefícios, eu posso ajudar essas pessoas e a mim mesmo a gerar esses benefícios de maneira um pouco diferente da maneira com que está sendo gerado. Talvez aquela sensação de raiva e ansiedade que você sente, talvez aquela sensação de medo que você sente, talvez aquela preguiça exagerada que você sente, ela seja apenas algo que está te dando outros benefícios. Quais benefícios são esses? Você que tem que perceber. Você tem que buscar. Uma vez que você entende quais os benefícios desses sentimentos ruins dentro do seu sistema, você pode pensar em formas diferentes de ter esse mesmo benefício, só que sem o malefício. Como ter o ganho sem ter a dor? Como me desenvolver sem me machucar? É possível. Basta... Ei, Bira! Bem-vindo, Biratã! Basta você se mexer e se mexer na direção correta. A direção correta é a direção de fazer aquilo que a intenção positiva tem. Qual que é a intenção positiva por trás da coisa? X. Como que eu faço para ter esse X sem fazer Y? E há sempre, no mínimo, duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Deixa eu ler o comentário da Thaís. Portadores de TDAH, como orientá-los nessa questão abordada na live? Bora! Primeiramente, né, o TDAH, se ele for bem diagnosticado, ele é uma questão neurobiológica. Ele tem a ver com o cérebro e não com mente. Então, esse sujeito, se ele for bem diagnosticado, ele vai ter uma necessidade medicamentosa. Ou uma criação de rotina muito boa. Ou criação de rotina muito boa dentro do processo de terapia, junto com a intervenção medicamentosa. Então, essa pessoa tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela em geral é uma pessoa que tem esses pensamentos muito mais acelerados, que vão lá na frente com o nível dos pensamentos. E esses pensamentos acelerados são consequências de uma mudança bioquímica do cérebro desse sujeito. Então, para essas pessoas, não há uma dica mais específica do que vá no seu médico e tome o seu remédio da forma correta. Tomando o seu remédio da forma correta, utilize as mesmas estratégias que eu estou passando aqui para todo mundo. Simples assim. Simples. O gerenciamento do déficit de atenção, 99% das vezes ele é medicamentoso. Então, a dica maior que eu passo sempre para uma pessoa que comenta sobre esse transtorno, se for realmente bem diagnosticado, é fazer uso, é o processo medicamentoso, mais até do que o processo de terapia. Ei, Sandra, bem-vinda! Mas, quando a gente vai falar aqui dessa ideia de ver a intenção positiva, é um treino. Ele é um treino tanto para mim, quanto para você, quanto para quem tem TDAH, quanto para quem tem Asperger de autismo. Não importa quem é a pessoa, é uma habilidade que deve ser treinada. Treinada. É um treinamento cognitivo. E pessoas com TDAH, uma das melhores formas, inclusive, de mudar a neurobiologia, né, essa química mental, fazendo meditação. Então, existe toda uma estrutura anterior do que simplesmente ensiná-lo sobre intenção positiva. Claro que ensiná-lo sobre intenção positiva é maravilhoso, só que pela velocidade do pensamento, pelo todo o processo que é neuroquímico que acontece,
é necessário mais prática. É necessário mais tempo ali dedicado a esse treinamento cognitivo. Porque tudo que eu passo para vocês, no final das contas, é treinem. Oi, pausou o vídeo? Oi, tudo que eu passo para vocês, no final das contas, é treino. É treino, 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 treine e execute. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Fique para você o desafio. Encontre a intenção positiva por trás das coisas que acontecem no seu dia a dia. Encontre a intenção positiva por trás das coisas que acontecem com as outras pessoas. Isso não significa que a pessoa vai deixar de ter a dor. Wallace, bem-vindo. Mas isso significa que você, ao entender essas intenções positivas, você vai conseguir você vai ter a oportunidade de desenvolver o que essa intenção quer de uma forma menos dolorida. É a ideia do no pain, no gain inverso. Existe sim possibilidade de você ter ganhos sem a dor. Muito obrigado você que assistiu aqui hoje. Quer assistir a gravação dessa live? Ela vai estar disponível no nosso grupo do Telegram. Em algum momento ela vai estar disponível no nosso grupo do Telegram. Conte comigo. Eu te espero amanhã, sexta-feira, para a gente fechar aqui juntos a semana número 22. Meus queridos, 22 semanas consecutivas de lives diárias. 110 lives. Hoje é 109. Vem comigo, conte comigo. Ramayaneyanunzi. Li tudo junto. Bem-vinda e tchau. Espero vocês amanhã. Quer aprender a gerenciar sua mente, suas emoções, seus comportamentos? Vem comigo. Aprenda programação neurolinguística. Reprograme sua mente. Aprenda PNL. Acesse o link na bio ou aplicando pnl.com.br. O link do grupo do Telegram também está na bio. Tchau. Beijo. Até amanhã. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui. O último dia de ditados populares. Vem comigo.